Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! Deus abençoe para vocês. Amém. Está ouvindo aí, despertou, né? Então, beleza. Mais uma vez, agradeço o convite que fez para lá, para poder passar a mensagem, né, que Deus ele tem preparado aqui para nós. Antes de começar, eu gostaria que a gente pudesse, mais uma vez, se curvar para poder falar com o nosso Deus. Querido Deus eterno, muito obrigado, Deus, porque nessa manhã de sábado nós viemos aqui na sua Santa Casa. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós viemos nos encontrar com o Senhor e receber de Ti, Pai, a Sua presença. Amém. Nós também queremos dar, Pai, ao Senhor o nosso coração. Amém. Nos ajude, Pai, a ser melhor do que ontem e que a gente possa ser transformado em cada dia. Amém. Senhor Deus, não sou nada. Te peço que o Senhor possa falar através de mim, que eu seja apenas um microfone seu, Pai. Esvazie de mim, que seu Espírito possa falar e que tudo que tiver de mim possa ser iluminado para que somente a sua luz possa brilhar. Amém. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu fiquei pensando no que eu poderia estar trazendo hoje de manhã, né, para trazer de mensagem. E eu fiquei pensando em algumas coisas e criei essa mensagem. O programador celestial. Pode passar, por favor. Olha que interessante. Todos vocês têm seu filho, alguns estão na mão ali, se você está gravando aqui, né? Pega o celular na mão aí, por favor. Tem o celular perto. Todo mundo com celular, né? Eles têm diferentes tipos de celulares, né? Cada um tem, né, às vezes, um sistema operacional diferente, né? Cada um assim, né? Todos eles têm sistema operacional, mas alguns geralmente por exemplo, da Android, né? E assim vai. Né? Então a gente está acostumado com tecnologia. Né? O tempo todo a tecnologia nos circunda. A gente tem celular, a gente tem a televisão, nós temos aqui os telefones, que são aqui projetando simultaneamente. Né? Então a tecnologia faz parte de nós. Eu, quando era mais novo, né? Por exemplo, quando eu tinha uns 12 anos, eu fui ganhar o primeiro celular, 12, 13 anos. Hoje em dia, os vídeos estão no celular na mão, né? Já ganha aí, já cresce, né? É com o celular sem parte dele, né? Mas eu cheguei a acontecer de uma época também que não tinha tanto celular. A gente ficava assistindo televisão mesmo, né? Hoje em dia, nem televisão o pessoal está mais, né? O próprio celular se tornou uma televisão assim. Então, isso aqui faz parte de nós. Pode passar. Mas tem um detalhe que, tanto que ele tem computador, no caso, como também tem celular, acontece, e tem em comum, é um sistema de programação. E, como já falei, a mensagem de hoje é o programador celestial. Então, nós vamos entender alguns links interessantes, algumas coisas que se entrelaçam nesse assunto de celular, tecnologia, como também o que Deus faz e fez por nós, ok? Primeiramente, então, vamos para os detalhes técnicos. O que significa programação? Eu coloquei, dá uma pesquisada, vamos passar. Olha só o conceito de programação. A programação é o processo de criar um conjunto de instruções lógicas ou código que dita uma máquina, um computador, como executar tarefas específicas, estabelecendo ordem, funcionalidade e lógica dentro de um sistema. Em essência, é a arte de criar a realidade de um sistema através de linguagem. Alguns já devem talvez ter tido essa semelhança aí com o que Deus faz. Olha que interessante. Então, dentro desse computador, desse celular, que você tenha, existe um sistema. Existe uma série de programações ali, um sistema lógico, que fazem funcionar da forma que funciona. E uma linguagem aqui dentro. E o profissional da programação, ele vai exatamente entender essa linguagem e fazer as modificações que ele quer ali. Pode passar. Olha que interessante. A gente sempre viu isso aqui, né? 01, esse sistema, assim, né? Das notícias aqui, você hoje tem vários filmes a respeito disso. Né? Então, de fato, é muito interessante. A profissão, né, do TI, né, que é a programador de informação, né, o pessoal tem que aprender muita linguagem de programação, código. Não sei se tem alguém aqui que faz ou que estuda a programação ou é programador, mas é uma profissão que está cada vez mais avançando no dia atual. Muito necessário. Né? A gente tem qualquer aplicativo que você pegue na Play Store vai precisar também, vai ser criado em si de um programador. Até o site mesmo, você tem a linguagem usada dele, aí você também consegue fazer. Aí o web design vem e também coloca ali de forma visual que melhore a prazo. Né? Então, o programador é uma profissão muito importante. Pode passar um pouco aí. Olha que interessante. Eu falei para vocês pegarem o celular. Pega o celular de novo, por favor, aí, a mão de vocês. Ele tem um funcionamento. Eu também pesquisei um pouco como que em média ele funciona. O funcionamento de um celular baseia-se em camadas de programação que exigem obediência perfeita. Tem algumas palavras que eu vou enfatizar, depois a gente vai ver elas na frente. Obediência perfeita. O sistema operacional estabelece as regras fundamentais para o hardware
enquanto os aplicativos fornecem instruções específicas que devem rodar sob a lógica do SO, Sistema Operacional. Vamos passar. Olha que interessante. No nível mais profundo, todas as instruções são traduzidas para o código binário, sequência, né, de zeros e uns. Em que o processador executa de forma literal e rígida. Qualquer falha lógica no código, o que acontece? Acontece um bug, um erro, né, que impede o processamento correto, resultando em mau funcionamento, travamento, né, que é um crash ou desordem, evidenciando que a funcionalidade do sistema depende inteiramente da sintaxe e da ordem estabelecidas pelo programador. Quem nunca, né, já passou raiva no telefone, você está lá precisando na hora está lá no aplicativo do banco, tem que pegar o Uber, alguma coisa assim, aí do nada o aplicativo trava, o celular trava, aí você fica mexendo assim, isso aqui, por exemplo, né, o celular, nosso papel aqui para poder gravar, né? Mas o meu me dá trabalho direto, né? Às vezes eu estou ali em frente da RU, né, que é o restaurante universitário da UFMG, poder comer lá, e aquele aplicativo às vezes que eu vejo, aí na hora tem um monte de gente lá, sei quantas pessoas lá atrás de mim para poder mexer na fila, e o celular naquela hora trava especificamente. Então por que trava? Porque tem erros acontecendo. Exatamente porque existe ali um bug, né, que não está funcionando de acordo com a ordem que foi estabelecida para funcionar. Tá ok? Vamos passar mais um pouquinho. Quem já viu esse filme aí? Quem já viu? Já viu esse filme? Tem gente que não viu esse filme? Matrix. A Matrix? Matrix? Já tem vários. Assisti a metade e não consegui terminar, não. Né? Então, você percebe que esse filme foi, no passado, né, vamos colocar assim, vamos colocar bem sério, ele foi um viral na época, né? Então o pessoal assistia, tudo ia no cinema, pegava em casa, assistia 2, 3 vezes, aí tinha as variações do filme depois, né? E tudo mais. E ele traz um conceito interessante, inclusive um conceito filosófico, né, sobre uma realidade de simulação. Esse tema aí, né, vai ser alguém que possa pensar, mas o que tem a ver Matrix, né, com a programação de hoje, com o tema que eu estou falando? Tudo tem a ver. Vamos trabalhando aqui e vocês vão ver. Então, eu fiz questão também de olhar qual que era o resumo do filme para a gente poder trazer aqui alguns detalhes interessantes sobre ele. Pode passar. Olha que interessante. A história começa acompanhando Thomas Anderson, um programador de computador. O que é? Programador, interessante. Um programador de computadores que secretamente tinha uma vida dupla como hacker. Chama Neil. Neil sente que há algo fundamentalmente errado com o mundo. Você sente que tem algo fundamentalmente errado com o mundo? Você percebe? Você olha assim para a realidade, você vê que tem algumas coisas acontecendo que não era para acontecer. Inclusive, tem muita gente que se torna ateu por isso, sabia? Que olha assim a realidade e fala, mas cadê Deus, né? Por que está acontecendo as coisas da forma que acontecem? Então a gente percebe que tem uma coisa acontecendo. Quem gostaria de morrer? Eu não gostaria. Vocês são dúvidas? Quem gostaria de morrer? Não. Eu não gostaria, não. A gente gosta de viver, não é verdade? Então, por que a gente gosta de viver? Por que a morte ela é uma coisa assim que nos traz estranheza? Porque se as coisas são naturalmente assim, se a morte é um processo natural que todos nós vamos ter, por que a gente não quer morrer logo? Exatamente. Ou seja, existe uma lógica por trás da realidade que nos diz que a morte é um bug. Vamos continuar. Então, o que acontece com essa história aqui? Neil, como eu disse, né, ele sente que há algo fundamentalmente errado com o mundo. Uma sensação constante de que a realidade é falha. Ele é contatado por uma hacker misteriosa chamada Trinity e em seguida pelo líder rebelde Morpheus, que revela a verdade. Ele é um revelador da verdade. O ano não é de 1999. E o mundo que Neil conhece é uma simulação de computador sofisticada e ilusória chamada Matrix. Então a ideia por trás, filosoficamente disso, é a seguinte: será que nós realmente existimos? Será que isso aqui que a gente está vivendo não é uma simulação que alguém criou, simplesmente um jogo? Quem jogou The Sims aí? Pessoal, eu joguei demais. Eu ficava lá, tinha o CD, assim, nós botava no computador, e ficava falando do The Sims. Os outros de conta, né? Pegava lá e começava a construir lá as casinhas, aí botava o pessoal lá e ficava lá. Se for um The Sims, essa é a ideia do filme. Se a gente for um joguinho, um GTA da vida aí, brincado por alguém que está querendo sacanear com a gente. Então veja bem que interessante, essa é a ideia dele. Depois eu vou mostrar o que é os fundamentos. Vamos passar aqui, por favor. Então, Morpheus, ele chega lá para Neil, né, e fala assim: você tem que escutar, meu camarada. Olha só que interessante. Você tem duas opções aqui. Eu coloquei aqui, né, as imagens, eu fui você viu, está ao contrário, né? Então, o azul em cima e o vermelho embaixo. Olha, pílula azul. Ele ofereceu para ele duas opções. Que é o quê? Voltar à sua vida normal na simulação
esqueceram a conversa e viveram na ignorância. Muitas pessoas, né, depois que têm acesso ao estudo bíblico, infelizmente decidem sair, né? Voltar, eles entendem tudo o que aconteceu, a gente revela, mostra a verdade para eles, eles simplesmente tornam de novo a vida que eles tinham antes. Olha só que interessante, ou a pílula vermelha, despertar para a verdade. Então Newman escolhe a pílula vermelha, pode passar. Então o que acontece depois disso? Morpheus, né, depois que ele entende o que está acontecendo ali, ele entende que Morpheus é o capitão da nave, né, que é essa aí, e acredita que Neo é o escolhido. Detalhe, escolhido / Messias. Você pode perceber, eu não costumo muito ficar assistindo muitos filmes, não, por quê? Eu não consigo assistir filme sem perceber a mensagem subliminal por trás dele. Todo filme, a maioria, filme de herói, tem uma mensagem, inclusive, bíblica, distorcida, para poder te enganar. E tem um monte de paralelo com aquilo o tempo todo. Os nomes são paralelos, fica repetindo esses paralelos. Então, Neo é o Messias. É o Messias escolhido para poder transformar a realidade. Olha, a gente já viu isso na Bíblia, né? Olha que interessante. Ele passa por um treinamento intensivo. Ele aprende que dentro da Matrix, as leis da física e da lógica são apenas regras que o software, regras de software que podem ser dobradas desde que se tenha a crença e o treinamento necessários. Aí já entra outra ideia também, que tem fundamento também nas feitiçarias, tem fundamento em outras artes ocultas, que é que com o poder da mente você consegue manipular a realidade. Isso também está errado, porque ninguém tem poder disso com a sua própria mente, mexer nas leis da física. Nada acontece, não é assim. Então ele já está passando mais uma mentira, outro ponto filosófico, é errado. Então ele aprende a lutar, a desafiar a gravidade, perceber que sua mente é a chave para a superação das regras do sistema. Beleza? Então, beleza, vamos passar. Continue, por favor. Mas o que esse filme tem a ver com a Bíblia? Por que eu estou trazendo, né? Pleno sábio, pleno adventista, falando de Matrix, o que está acontecendo? Vou falar para vocês. A gente vive uma simulação? Pode passar. A gente vai abrir a nossa Bíblia agora, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Muitos aí até de cor, né? Então nós vamos ver se isso aí é verdade ou não. Será que nós somos enganados? Será que o pessoal da Matrix, lá de Hollywood, está certo? Nós somos errados? Vê aí, quem achar aí pode ler. Né? A gente vai ver essa verdade aí que Deus quer nos falar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que tem nesse texto que pode mostrar que nós não somos uma simulação? Primeiro ponto, Deus criou os céus, a terra e o mar e as águas. Se Ele criou os céus, a terra e o mar e as águas, não uma programação, né? Não números apenas, a gente vê que céus, terra e águas são coisas reais. Ou seja, são de fato matéria. Ele não simplesmente ficou brincando lá no GTA, pegou lá, né, uma programação, criou lá um The Sims cósmico, de modo que a realidade não existe. Ele está falando aqui no texto, que a gente pode ler aqui, que as coisas existem mesmo, que Deus as fez, literalmente. E mais, ele descansa, ele interage com a realidade que ele cria. Ou seja, ele não está interagindo com o computador, com o código. Ele mesmo entra nesse sistema que ele próprio criou e ele interage com os objetos que ele faz, com os objetos financeiros e os espaços que ele também cria. Então, ele está ali numa interação e não é exatamente um game, né? Ele realmente interage, as coisas existem. E veja bem que interessante. Quando Deus vai passar, ele cria as coisas, olha só, ele vai lá, interage com Adão todo dia, né, ali na viração do dia, ele vai lá conversar com a mulher, né, e tudo mais, conversa, ele está lá, no sábado ele tem um tempo a mais de conexão, então as coisas existem e ele interage com elas. Pode passar. E quando ele cria as coisas, ele cria realmente, ele faz os átomos, ele faz as moléculas, ele constrói as células, tanto vegetais como animais. Aquilo ali é também uma visão microscópica de rochas. Então você percebe que Deus, desde o macro até desde o micro até o macro, ele constrói as coisas com lógica. Ele realmente pega a matéria e a manipula para poder construir coisas novas. Se você for olhar mesmo, as moléculas são constituídas de átomos, né? E as células são constituídas de moléculas. E o nosso organismo é constituído de células. E assim vai seguindo até o macrocosmos. Vamos seguindo aí, por favor. E também tem outro texto interessante que a gente precisa ler, que é Salmos 33, 6 e 9. Quem achar aí, pode ler, por favor. A gente vai ver mais verdades que Deus falou. Olha que interessante. Quem achar aí, pode abençoar. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta
em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Temam ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Que interessante. Agora vê o 9, por favor. Aí. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então tem um negócio muito interessante aí. Ok, nós não vivemos numa simulação, as coisas existem. Mas tem um detalhe muito interessante. Deus tem a capacidade de, por sua voz e seus comandos, ordenar a matéria. Então ele consegue falar com essa... O que é o nome? Púlpito. Púlpito. Aí vai lá e manda o púlpito, se transforme no feijão. Se transforma no feijão. Jesus fez isso várias vezes. Falou assim, ó, eu quero que você fique curado. Aí o organismo do cara começa a reconstituir. Mandava no mar, eu quero que você fique calado. Fique em paz aí, meu filho. E o mar obedece. Porque ele, com a sua voz, manda na matéria e a matéria obedece. E mais, o que Deus falou quando ele criou, né, a nossa terra? Como é? Haja luz. Ele, haja luz. Produza, não sei o quê. E começava a falar os comandos. Ele programava, aí sim, programação. Ele começa a programar com comandos e a execução dos comandos e a matéria é estabelecida. Muito interessante, né? Então, de fato, existem ordens, existe um sistema no universo de comandos, de regras, de leis, que a gente vai abordar mais na frente. Então, pode passar mais um pouquinho. Veja bem, então quem é o programador celestial? É o nosso Deus Criador, né? Nós sempre vemos aqui, né, para poder adorar a Deus, o Santo Sábado, né? Por quê? Porque nós reconhecemos que há um memorial da criação. E, de fato, em 6 dias, Deus fez, né, ali, né, nosso planeta, né, com a vida, no caso, né, tornou esse planeta habitável, né, e no 7º dia ele descansou. Então a gente está constantemente lembrando disso, que ele é o nosso Criador. Pode passar. Veja bem que interessante. Então, onde é que a gente percebe essas programações, essas leis? Será que elas podem ser detectadas, os comandos? Será que quando eu olho para a matéria eu vejo padrões? Porque leis são padrões. A ordem em si, o que é organizar? Organizar é padronizar. Então, você fazer uma sequência, né, específica ou um ritmo específico. Você organizar. Né? Então, veja bem, o que acontece? Qual é a forma básica, se você percebe, dos planetas? Uma forma esférica. Então, você vê que o padrão de esfera se repete. Quando eu vou desenhar alguém também, eu também faço isso. Eu olho na cabeça, vejo um círculo, um oval, já vou construindo através das formas geométricas que eu posso extrair, né, exatamente de todas as coisas. Aí eu quero construir aqui esse microfone. Aí o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, você reduz isso aqui, né, à forma geométrica. Você pega aqui, primeiramente, é um risco. Depois uma bolinha. Com base no que você começa a construir e vai fazendo camadas em cima para poder chegar na forma que você obtém. Então, isso é com todas as coisas. Você desenha qualquer coisa, desenho industrial, alguma coisa. Você quer fazer, por exemplo, uma cadeira aqui, você vai construir, vai reduzir a um retângulo. E assim você começa a ver por quê? Porque existe uma programação. Deus fez as coisas com padrões. Veja bem, pode passar. Olha só que interessante. Existe uma coisa chamada fractal. Fractal também já é reconhecido pela ciência, que fica se repetindo algumas coisas interessantes. Olha só o raio. O raio ele se lembra. Você lembra alguma coisa que parece com raio? Dessa forma aí. Raiz. Raiz. Raio, raiz. O que mais? Veia. Veia. O que mais? Neurônio. Neurônio. O que mais? Rios. Ou seja, o sistema que tem aqui das nossas veias, você pode começar a ver que ele se repete em rios, ele se repete em raios, ele se repete em árvores, galhos de árvores, ele se repete em raízes, ele fica se repetindo, porque tem padrões matemáticos que Deus fez. Né? Você vê que tem um sistema fractal de repetição que Deus fez as coisas. Inclusive, ele próprio se repete. Né? Ele fala dos seres humanos a sua imagem e semelhança. Nós não somos Deus, não estou falando assim, não. Estou falando o seguinte: ele pega assim e constrói algo parecido com ele. Então, a gente lembra a Deus por causa do nosso raciocínio, nossa criatividade e tudo mais. Então, veja bem. Então, olha só que interessante, pode passar. Então, a gente vê aqui também uma coisa muito comum, né? Inclusive usada no Da Vinci, né, e outros mais, que é a sequência de Fibonacci. Esse padrão matemático de, olha só, uma espiral assim. Você vê isso aqui aonde? Na galáxia, mas se você tirar lá do seu rabo, né? Com a água, ele começa de novo a repetir o padrão. A orelha aqui, ó. Não tem também? Olha a cabecinha da criança. Depois você olha aqui, ó. Ele tem aqui uma espiral que fica
Olha só que interessante. Nossa mão fechou, o que acontece? Repete o padrão de novo. O padrão. Fibonacci. Então você consegue utilizar os padrões matemáticos para você fazer uma arte perfeita. Né? O furacão, ele tem também sequência de Fibonacci nele. O caracol tem sequência de Fibonacci. As rosas, se for dentro da rosa, assim, ela começa a repetir também o sistema, né, de Fibonacci. Então, Deus fez as coisas também com esses padrões. Pode passar. Vamos ver mais padrões. Olha só o sistema nervoso humano. Né? Lá na fisioterapia, toda semana trabalhamos de fundo lá. Né? E a gente vê exatamente aí. Olha que interessante. Olha lá, tem o cérebro, você vê também um sistema de neurônios, que ele segue também o padrão fractal dos raios. Pode passar. Então a gente vê isso. E na Bíblia, será que a gente viu também esse padrão? Será que eu estou certo de falar que existem leis que regem o universo, que Deus colocou as leis? Olha só, livro de Jó, quem quer ler para nós aí? Pode ler. Podes fazer surgir no tempo certo a alfa, a estrela da manhã, ou a ursa e suas estrelas filhas. Conheces as leis do universo, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Podes erguer tua voz até as nuvens, para que muitas águas venham em inundação de cubra? E é isso. Deus estabeleceu leis para reger o universo. Né? Então veja bem, que interessante, pode passar. Né? E quem é aquele que transformou os comandos em realidade e ordenou todas as coisas? Quem vocês acham que é o organizador das coisas aí? Deus? É isso mesmo. Vamos passar aí para a gente poder ver. Livro de Salmos 33, 6 e 9, a gente já leu, né? Ele falou tudo que se fez, mas é outro texto, vamos passar. Hebreus 1 e 2. Esse aí, vou precisar que vocês leiam. E, ao mesmo tempo, para a gente agilizar, pode passar mais um pouco, por favor? Colossenses 1, 15 a 17. Uma pessoa vai abrir Hebreus 1 e 2 e outra Colossenses. 1 e 2? Isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como é que é? Pelo qual também fez o O que universo. significa pelo qual também fez o universo? Por meio dele. Por meio de quem fez o universo. Então, olha só, Jesus fez o universo. Vamos passar aqui. Colossenses 1, 15 a 17. Bota aí. Isso. Colossenses 1, 15 a 17. Este é a imagem de Deus invisível. Este quem? Nós estamos falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. 17, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele tudo existe. Amém. Amém. Então, por ele, para ele, e nele ele fez. Ele existe. Então, por meio de Cristo, ele faz as coisas. Deus fala, haja luz. Quem vai executar isso aí? Jesus Cristo executou. Haja luz. Quer luz? Vamos fazer luz. Faz luz. Produza, não sei o que, ele vai lá e produz. Deus, Jesus Cristo, os três são Deus. Cada um tem um papel ali específico na parte da criação. Mas Jesus Cristo é o executador. Ele constrói todas as coisas. Todos eles são igualmente divinos. Veja bem, pode passar. Então, detalhe interessante. Quando Cristo morre na cruz, não é apenas um homem que morre na cruz, como alguns pensam. Lá no Islã fala que Jesus é um profeta. Algumas religiões também, de Umbanda ou de outras religiões, creem em Jesus como se fosse um espírito superior. Não é um espírito superior, não é um homem apenas, não é um profeta apenas. Ele é o próprio Deus, o Criador da realidade, que fez tudo que existe aqui, ó, programou, fez as minhas veias, fez as suas, fez o seu cérebro, fez todo o universo, todos os planetas que existem, as coisas invisíveis também, não são as materiais, não. A nossa mente, a nossa consciência, ela não é física. Não tem como, se você pegar lá, por exemplo, deixa lá com os canários lá, a gente pega o cérebro das pessoas lá, não tem nenhuma consciência lá. Onde é que está a consciência? Se você pegar uma pessoa viva, então já não tem consciência da boa. Mas se você for olhar lá uma pessoa que está viva, pegar lá um exame, que vai rastrear lá o cérebro dela, você não tem consciência nenhuma. Você não tem memória. Onde é que está as memórias? A memória está onde? Está em coisas invisíveis que a gente não sabe. Existem, as leis também são invisíveis. Não estou falando que a gente tem um espírito, não. Estou falando disso não. Estou querendo dizer o seguinte, que existem coisas que não são físicas, são invisíveis.
Né? E Deus também fez elas. Assim como o ChatGPT. O ChatGPT não existe. Cadê ele? ChatGPT, Gemini, inteligência artificial. Você está no seu celular, você está mexendo no uso do celular. Mas ao mesmo tempo você está mexendo em coisas invisíveis, que é a internet. O Facebook não existe, gente. O Instagram não existe, não. Onde é que é o Instagram? Onde é que é o endereço dele? A energia elétrica. A energia elétrica. As coisas, elas existem, tanto fisicamente, mas também existem coisas imateriais que também existem, mas são uma espécie diferente de matéria. Eu não sei como é que funciona isso, não, mas eu sei que elas existem, mas não são físicas. Então Deus também fez as coisas invisíveis. Olha só, se Cristo criou tudo perfeito, como pode haver desordem e morte? Hã? Como é que a gente pode olhar para a realidade e ver lá? Tem uma vez que eu vi na internet, tem tipo uma cabra, não sei se é uma cabra aqui, não, mas ele tem tipo um chifre que roda assim, né? Carneiro. Aí ele segue Fibonacci também, rodando. Aí só que ele roda tanto que começa a ferir ele e mata ele. Então o próprio chifre dele roda e mata ele. Porque vai crescendo demais, começa a furar o grande dele e morre. Vai, Deus não fez trem perfeito, então? O que é isso? Por que os negócios tem problema? Por que cadê meu cabelo? Né? Lembra do cabelo? O que está acontecendo comigo? Né? Então os ateus, eles falam para isso e falam assim, ué, não é errado esse nem? Aí surge o argumento de bad design, que é um mau design. Né? Bom, se Deus é o perfeito, estou vendo imperfeição. Então, eu vou passar umas coisas aqui que não é consciência, enfim, né? Isso aí é um câncer. Como é que pode ter câncer aí? Não é uma funcionária também? Olha só, câncer, diversos tipos, inúmeras pessoas já morreram de câncer, inúmeras pessoas infelizmente ainda vão morrer. Então, câncer é uma coisa que tem na realidade, a gente tem que lidar com isso. Olha só, pode passar. Que interessante. O que é isso aí? Uma formação. Essa é uma formação. Minha mãe trabalha nos hospícios. Eu já vi um monte de coisas complicadas, sabe? Já vi muitas situações difíceis com crianças, né? Então, isso aqui é uma coisa que aconteceu. Um dia pegar outra, só não quis, né? Mexer no coração de vocês, não. Porque tem piores, extremamente piores, do que isso aí. Então, você percebe que por que uma criança inocente ela tem que passar por isso? Eu vou trazer a explicação. Aí são coisas para provocar, para a gente depois trazer a solução. Pode passar. Por favor. A gente vê isso aqui, a guerra da Ucrânia. Civis morrendo, gente morrendo. Né? Em todo lugar que você vê, morre gente aí, que não precisava, o cara estava no ponto de ônibus, na chuva, aí vem alguém, seu celular, dá um tiro na pessoa. Você está dando o celular, e pá, a pessoa e mata a pessoa. Por que isso acontece? Pode passar. O que é isso aí? Tsunami. Pessoas também, inúmeras pessoas já morreram no Japão, em vários locais, por tsunamis também. Vem uma onda e mata todo mundo. Vem um rio, aqui já alagou também, foi? Muitas direto, né? Aí, o rio sobe. Há uns anos que não teve. É? Foi embora Oswaldo. Foi embora Oswaldo. É mesmo? Mas é, do nada você está lá com a sua geladeira bonitinho, com uma televisãozinha, olha que senhor fazer isso aqui, dá lá o seu sofá bonitinho. Aí do nada vem a chuva lá, tudo sabendo, leva as coisas embora. Pega uma virose, faz de água, faz água de criança, pega, e não se importa no que você fez, o que você deixou fazer, simplesmente te mata. Ou te destrói. Por que isso acontece? Não era para ser perfeito? Pode passar. Deus estabelece a resposta. Isaías 24, 4 e 6. Quem achar aí pode ler. Por que as coisas têm defeitos, entre aspas? Por que acontece isso? A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Emplanguecem os mais altos do povo da terra. É 4 e? Até o 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra e poucos homens que saberão. Muito interessante. Então, o que leva à desordem? Transgressão da lei. Não está escrito isso aqui? Vamos de novo aí. 24. Tá? Violação dos estatutos de Deus. Vou ler só um texto específico, 24, versículo 5, né? A terra está contaminada por causa dos seus moradores.
Porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, por causa da transgressão das leis, acontece bug. Não foi isso que eu falei lá no início, falando sobre o telefone? Como é que funciona? Tem uma lógica atrás. Quando começa a dar bug, Não funciona. é por causa também não funciona. Mas muitas vezes porque a gente começa a botar aqui demais coisa que não vão botar, começa a colocar excesso de informação acima do volume de dados que é possível ter. Eu falava com uma banha, você foi lá, estava no banho lá, né, no Instagram, aqui lá no negócio, aí o vapor de água começa a destruir o negócio. Né? Então, a gente começa por nossos maus hábitos desobedecer. E é muito raro, inclusive, que as pessoas leiam a programação de alguma coisa, o manual de alguma coisa. Não lê nada, né? A pessoa pega lá, como é que vão montar essa geladeira aqui? Eu já vi montado. Mas enfim, se outra coisa que precisa ser montada, a pessoa tenta ali, raramente lê o manual. Ou lê só para montar, depois não lê como que funciona o manual. Depois o trem estraga, e a culpa é de quem? É do criador do negócio? Não. Então nós também acontecemos a mesma coisa. Só que aí que entra a perguntinha do ateu capciosa. O que a criança fez com o brasileiro de às Não é? Aí você tem que entender o seguinte. Existe uma lei do universo, que é a lei da semeadura. Não é a lei dele, é a lei de Deus que fez. Deus fez a lei da semeadura. Que quando a gente planta, a gente colhe, não é? Só que aí que entra uma coisinha que as pessoas não percebem. Adão agiu. O que vocês acham? Ele existiu e teve as decisões dele, não é? Quando ele morre, as decisões param? O que vocês acham? As consequências continuam. Quem criou isso aqui? Ó? Isso aqui é o quê? Paletó. Então, aquela pessoa que projetou isso aqui, ela teve as ideias, ela padronizou uma sequência de linhas e foi lá e fez essa forma aqui, de paletó. Ela morreu. Mas as consequências da ideia dela continuam. Marx teve as ideias que saíram da cabeça dele. As consequências dessas ideias, até hoje, estão aí seguindo. Então, as consequências das coisas agem. Por exemplo, vocês, muitas pessoas aqui têm propriedade, têm casa e tudo mais. Você trabalhou sua vida inteira e você foi lá e construiu sua casa para você deixar como herança também para os seus filhos, né? Mas imagina, você morreu, aí do nada tudo que você fez na terra paga. Não é assim que funcionam as coisas. Quando você, a sequência de coisas que você executou na terra, ela continua, mesmo depois da sua morte. E ela vai seguindo. Alguém que foi lá e inventou de fazer o coronavírus. A decisão dele começa a espalhar. Tanto as decisões boas como as decisões ruins não são exclusivas de quem fez a decisão. Elas espalham. A bondade que eu quero fazer ao outro, ela segue também. Alguém que inventa a cura do câncer. Aí a coisa que ele fez começa a impactar positivamente. Mas as coisas que alguém faz negativamente também impactam. É isso que a gente tem que entender. Então, existem consequências transgeracionais. Se eu começo a agir de forma errada aqui, se eu começo a duvidar demais, se eu começo a comer o que devo, se eu começo a fazer sexualidade, fumar e tudo mais, isso passa geneticamente para a próxima geração. Aí a próxima geração pode ter uma tendência genética a ter uma formação de alguma coisa. Então a criança lá, 30 gerações depois, por alguma questão genética que foi acumulada de diversas pessoas, ela sofre ali a consequência de não sei quantos humanos que vieram atrás dela. Alguém foi lá e botou plástico na comida, alguém lá que inventou de fazer monóxido de carbono, né, que saiu do dióxido de carbono que saiu do escapamento dos carros, aí você respira, aí isso acumula no seu organismo, aí isso passa para a próxima geração, aí por acaso vem lá uma criança com algum problema fetal. Então a criança é inocente, mas eu também sou inocente, eu não peguei que ela fez, eu tenho meus próprios pecados. Mas se você for olhar, a gente sofre também as consequências que a Daniel fez. Né? Então, isso acontece. Mas Deus vem também como inocente, que também não teve pecado nenhum, para sofrer uma injustiça, para por meio da injustiça sofrida por ele, né? Ele poder conceder a benéfica para todas as pessoas. Então ele corrige também essa injustiça. O mundo é injusto, é Eclesiastes. Percebe claramente isso. A Bíblia não ensina o mundo justo. Ela diz que existem injustiças, mas que Deus vai corrigir todas elas. Amém. Pode passar. Isso é mais falando. O sofrimento e a angústia que vemos por toda parte, a deformidade, decrepitude, doença e imbecilidade que agora mudou o mundo, tornam um hospital. Em comparação com o que podia ser, mesmo agora, se fossem obedecidas a lei moral de Deus e a lei que Deus implantou, que Ele implantou no nosso ser. Por sua persistente violação dessas leis, o homem muito agravou os males resultantes da transgressão do Éden. Então, Adão e Eva fizeram mal que gerou consequências.
Mas o ser humano não falou, ó, eles fizeram mal. Ó, por exemplo, né? Não vamos fazer isso. Aí vem Caim e mata o irmão dele. Aí depois vem, ele só aumenta. Na média, o cara olhou para ele todo e vai e mata o cara. Quantas vezes a gente vai fazer coisas piores? Pessoas esquartejando os outros, fazendo coisas piores. Então só vai aumentando a quantidade de maldade que as pessoas fazem. Né? Então vamos passar aqui mais um pouco. Na providência de Deus, as leis que governam o nosso ser físico, com as penalidades por sua violação, foram feitas tão claras que os seres inteligentes as compreendem. E todos estão na soleníssima obrigação de estudar esse assunto e viver a maneira natural. Tem que ser agitados os princípios da saúde e suscitado profundamente o espírito público para essa pesquisa. Detalhe, tem muita gente que tem um zelo extraordinário no próprio carro. Meu Deus, você estou no carro, até quase fato, né? Mas o próprio corpo não pensa, né? Se está ligando ele por fora, por dentro, se ele está agindo de forma errada no próprio corpo, para ele é irrelevante. Mas o carro ele estuda para ver o que pode fazer, né, para poder preservar mais. Será que isso não está errado, não? Porque quanto mais vale o ser humano do que o carro? Pode passar mais um pouco. Os corretos hábitos físicos promovem a superioridade mental, a capacidade intelectual, a vitalidade orgânica e a longevidade dependem de quê? Não é só nós, não. Se eu viver minha vida bem, eu vou passar para o meu filho também com saúde. Vocês entendem isso? Que não é só doença que passa, é coisa boa também. Se eu tive uma vida saudável, fígado que funciona, organismo, né, bem cuidado, isso passa epigeneticamente para o seu filho. Então, seu filho ele vai se beneficiar também das decisões que você traz. E o filho dele é assim por diante. Vamos passar. Não, continuando aqui, ó. O Deus da natureza não intervirá para preservar os homens das consequências das previsões existentes na natureza. Olha só. Aquele que se esforça pelo domínio deve ser temperante em todas as coisas. A clareza mental de Daniel, sua firmeza e propósito, a capacidade de adquirir conhecimentos e resistir à tentação eram em alto grau devido à simplicidade do seu regime dietético, aliada à sua vida de oração. Detalhe também: qual é o caminho do natural? Esse é o caminho, né? Quando chove é quente, né? Aí eu vou lá e construo perto do rio. O que acontece? Vai morrer. Aí você tem que Deus desce. Rio, não faça isso. Já tem a regra do negócio aí, né? Então, muitas vezes acontecem essas coisas por causa disso. Pode passar. Olha só que interessante. Nossos irmãos adventistas lá de Nova Lima. Nova Lima, a cidade onde se vive 10 anos a mais ou melhor. Ou seja, por causa dos hábitos e da obediência às coisas que a gente já sabe, está aí, se fizer White, a Bíblia ensina, os caras vivem 10 anos a mais. E, consequentemente, os filhos deles continuam vivendo, herdando essa genética. Pode passar. Essa senhorinha aqui, ó, ela tem cerca de 104 anos, se não me engano. Por vez na época que eu olhei, né? Não sei se como ela está hoje e tal, mas 104 anos. Gente, vamos ser sinceros aí. Tem gente com 20 anos, não sabe quem é vocês aí? 40 anos. Não é? 104 anos, gente, fazendo exercício e tudo mais. Adventista, vegetariano, tem mais de 60 anos. Vai passar aqui. Esse homem aqui é o doutor Ellsworth, né? Veja bem, ele é um médico, na época que ele fazia cirurgia, com 98 anos. Ele mostrou a mão dele assim, a mão dele firme, assim, a minha mão treme mais que a dele. Então ele fazia uma cirurgia ali, com a precisão do médico que precisa, com 98 anos. E por quê? Vegetariano também, alimentava corretamente. Seguia, não é só ser vegetariano, atividade física, dormir bem. Ele fazia isso, lá também a questão de Nova Lima, virou estudo da ciência por causa disso aí. Olha só, pode passar. Qual é o nosso papel como adventistas e cristãos? Apocalipse 14, 6 e 7. Hoje exato que o meu tempo está correndo. Mas isso é muito importante, gente. Olha só. Vou agilizar aqui. 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando por meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar.
E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. Existem várias camadas e nuances dessa mensagem, mas uma das principais é a reforma de saúde. Tem a ver com o criacionismo, você exaltar aquele que fez o céu, a terra e as águas, e logicamente suas leis, que o Criador programou. Então a gente também ensina a obediência aos princípios normativos que Deus fez. Pode passar. Então é nosso papel como adventistas fazer isso. Nós temos uma mensagem para entregar, que envolve vários aspectos. O Lamartine outro dia pregou e trouxe aspectos importantes. Eu estou trazendo outro também. O braço também da reforma. A gente precisa também fazer. Ele não é o braço todo, ele não é o corpo, ele é só o braço. Né? Então, ele não tem que tomar o lugar da frente das coisas. Mas ele é uma parte importante que a gente também precisa prestar atenção. Pode passar. Veja bem, a Bíblia diz em Isaías 58 que os teus filhos o quê? Edificarão as antigas As ruínas. antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Satanás, infelizmente, fez o trabalho de enganar muita gente. Tem muita gente que não sabe que se você pegar de corpo, você vai ter doença. A gente sabe. Ensina isso para eles, né? Quantas pessoas já tiveram a vida salva, impedidas de ter um cisto no cérebro por causa de você? Que você ensinou e escola de pessoas. Nós estamos mostrando a verdade, como que as coisas funcionam. Não só no sábado, não só de como é que funciona o plano da salvação. Todos os aspectos são importantes, mas também de como que a realidade funciona. Como que você tem que viver uma vida saudável. Tem muito evangélico por aí que acredita que você pode, que Deus não importa com a carne, não. O seu corpo, a carne, nada se aproveita. Eles falam isso. Né? O que importa é o espírito. Aí depois está doente, e o primeiro curso de quarta-feira é o de busca de cura, né? Ah, Senhor, cura meu câncer, meu Deus. Eu não água, não pega no coração. Então, a gente sabe disso. Então, a gente também tem o dever de ensinar isso para eles. Em todos os aspectos, relacionamentos, a gente também tem a instrução de animais a respeito de relacionamento, criação de filhos. Nós recebemos a verdade, os melhores métodos possíveis, inclusive a imagem cada dia mais. O que ela falou tem sido descoberto cientificamente, estando certo. Né? Então, vamos passar mais um pouquinho, está chegando ao fim. Conseguiremos sozinhos executar a vontade divina? Não. Nada. Eu consigo? Ah, eu fui vegetariano, ele não consegue. Óbvio que não, né, gente? Sou igual a todo mundo. Veja bem o que a Bíblia diz. A transgressão da lei de Deus trouxe miséria e morte à sua esteira. Em virtude da desobediência, perverteram-se as faculdades do homem. Adão era extremamente mais inteligente que todos nós. Mas hoje em dia, foi cada vez mais ao longo das gerações, você não foi perdendo a capacidade cognitiva, não consegue mais às vezes estudar sem livro, não sabe o livro, cara. Memória de Adão, o cérebro de Adão, desse tamanho. Imagina, olha que interessante. Perverteram as faculdades do homem, tornando o egoísmo o lugar do amor. Sua natureza ficou tão enfraquecida que lhe era impossível resistir ao poder do mal. E o tentador viu satisfeito seu intento de impedir o plano divino na criação do homem e encher a terra de miséria e desolação. Os homens haviam escolhido um governador que encadeava o seu carro como cativos. Pode passar. Deus tomou todas as providências para que o seu propósito de criação do homem não seja frustrado de Satanás. Ah, então Deus deixou assim mesmo? Deísmo. Ah, não, Deus criou a terra e foi embora. Deixou para nós aí. Né? Se prejudicar, se destruir cada dia. Não, Deus é ativo em todo o seu processo. Ele está salvando a humanidade. Amém. Depois de Adão e Eva, com sua obediência, haverem introduzido morte no mundo, foi provido à raça humana um custoso sacrifício. Foi-lhes atribuído um valor mais alto do que possuíam originalmente, dando Cristo, seu filho, o seu filho unigênito, como resgate para o mundo. Deus deu todo o céu. A aceitação de Cristo proporciona valor ao ser humano. Seu sacrifício leva a vida e luz a todos os que tomam Cristo como Salvador pessoal. O amor de Deus por meio de Jesus Cristo é derramado no coração de todo membro do seu corpo, levando consigo a vitalidade da lei de Deus do Pai. Assim pode Deus habitar como homem, e o homem habitar com Deus. Declarou Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Amém. Pode passar. Então, nós temos redenção. E está chegando já ao fim. Deus tomou todas as providências
Já falei, já fiz esse dia da qualidade desse dia. Pode passar. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados. Jesus me salvou, me perdoou. Mas esquece da outra parte. Olha só. Mas agora procuram viver com seus próprios esforços, libertaristas nas esforços. Eu venci o pecado sozinho. Não precisa fazer, não, Jesus morreu comigo, morreu assim. Mas é só isso que ele faz, não faz mais nada. Não, ele ajuda você a viver nessa caminhada e lidar com as tentações e fazer tudo que precisa ser feito. Amém. Olha só, mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Diz Jesus, o quê? Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Deve estar conosco, não só ao primeiro, ao princípio e ao fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Amém. Mas tem dificuldade também. Eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer um momento de comunhão com Deus, de priorizar, às vezes, a primeira hora da manhã. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Né? Infelizmente, isso acaba atrapalhando, porque a gente precisa do contato com Cristo. A videira, se ela não tiver contato ali, né, com o tronco que vem a ceifa, né, os ramos, a gente tiver contato com o tronco em si, infelizmente, ele segue e morre. E a gente não pode viver uma vida assim. Eu falo de mim mesmo. Né? E isso é uma coisa que todo cristão deve saber. Que Deus, ele precisa estar conectado com a gente para que a gente tenha vida. Do contrário, a gente acaba falecendo. Pode passar. O Espírito Santo é nossa eficiência na obra de transformação do caráter segundo a semelhança de Deus. Quando nos julgamos capazes de moldar nossa vida, eu posso, cometemos grande erro. Nunca podemos obter por nós mesmos a vitória sobre a tentação. Mas os que possuem genuína fé em Cristo serão trabalhados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. A pessoa em cujo coração habita a fé se desenvolverá em um belo tempo para o Senhor. Ela é dirigida pela graça de Cristo. Ela crescerá na proporção em confiar no ensino do Espírito Santo. Vai passar? Amém. Tá bom. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Isso quem diz o nome de Jesus. O apelo que eu trago para vocês essa manhã é o seguinte: quem aqui tem o desejo de mudar? Quem aqui tem o desejo de estar mais perto de Jesus Cristo? Falar assim, nossa, eu não estou ainda no grau assim, né, que é digno, assim, eu preciso cada vez mais estar mais perto de Jesus. Cristo me salvou, pagou o preço da minha redenção, mas eu não quero ficar aqui só nesse patamar. Eu quero buscar fazer mais a vontade de Deus. Eu gostaria de que quem for agora nesse momento, que você, ao ouvir a canção dele, faça um compromisso interno com você mesmo e fala, não, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar um monte de coisa, gente. Sou vegetariano, sou, mas tem outras coisas que eu preciso melhorar. Isso ninguém vai ser salvado pela soja, não. Vocês entendem? Então veja bem, a salvação pela soja não existe, não. Só pela fé em Cristo Jesus. Né? Então, ao eles cantarem, gostaria que vocês pudessem se levantar e fazer esse compromisso de entrega ao nosso Senhor. Amém. Amém. Tem alguém aqui que não é adventista? Conhecemos? Não, né? Deus possa abençoar cada dia. Muito obrigado por ter aqui. Estar conosco nessa manhã. Eu gostaria de que vocês pudessem se lembrar dessa mensagem ao longo dessa semana. Vamos que possa falar com Deus. Querido Deus eterno, nós somos muito fracos, Pai. Eu sou muito fraco. Eu tenho minhas dificuldades, Pai. O Senhor sabe muito bem disso. O Senhor sabe, Pai, das coisas que para mim são tentação. O Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe as necessidades de cada um aqui. Talvez um, Pai, tenha responsabilidade com a família, outro tenha uma dificuldade com fome, outro problema qualquer que tenha. Todos nós somos igualmente miseráveis. Mas o Senhor é bom, como a Shirley falou mais cedo conosco. O Senhor é bom para tudo. E nós necessitamos da sua salvação. O Senhor já morreu por nós, Pai. Já entregou, Pai, a si mesmo para que ele pudesse ser salvo. Mas nós precisamos também, Pai, de cada dia receber o seu Espírito Santo. Amém. Nós precisamos do Senhor todo dia, Pai, para não cair em tentação. Pois Satanás sabe, Pai, aonde mexer para poder nos fazer cair. É verdade. Mas
o Senhor já venceu essa Amém. batalha. Nós podemos ter vitória por meio do seu Espírito Santo. Amém. Satanás cair por terra em nome de Jesus. Amém. Eu peço que cada pessoa aqui seja conduzida de volta ao seu lar em paz e segurança, mas com a companhia no braço, ao lado, Pai, do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa fazer morada na vida de cada um aqui e dar vitória para eles. E que nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos chamou de restaurar breches e levar, Pai, os nossos irmãos lá fora também, para mais perto de Ti, para que eles saibam, Pai, coisas importantes que às vezes eles não saibam, que às vezes estão comendo alguma coisa que vai matá-los, Pai, eles não sabem. Nós temos essa informação que o Senhor deu e nós possamos levar isso para eles também. Amém. Nós, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, Pai.